Olha, mudando de assunto agora, o presidente Lula deve bater nesta semana o martelo sobre a escolha de Jorge Messias como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A escolha, que é conveniente para o presidente, está sendo amplamente criticada por setores da sociedade que entendem que há a necessidade de pluralismo na corte. A escolha do padrão, homem, branco e amigo do presidente, pode gerar a obrigatoriedade de escolha de um outro perfil para substituir o ministro da Advocacia Geral da União. Lembrando que Lula não ouviu a sugestão dos demais ministros da Corte, que tem uma predileção pela escolha de Rodrigo Pacheco para esse cargo. O Senado também apoia Pacheco, que seria uma espécie de representante da Casa Alta no Supremo. Outra discussão do momento é a forma de escolha dos ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Com essa escolha de Messias, Lula vai ter 10 ministros indicados por ele na Corte. Isso representa um desequilíbrio nos poderes e gera mais uma forma de influência do presidente da República. Bom, para me ajudar a analisar esse assunto, e tem mais, a gente ainda vai falar mais de Supremo. Vamos conversar agora com o advogado criminalista Pierpaolo Bottini. Doutor Pierpaolo, obrigada pela gentileza de participar aqui conosco no Contexto. Obrigado, Neila. Bom dia a todas, bom dia a todos que nos assistem. Vamos lá, eu estava falando sobre as críticas ao presidente Lula, sobre essa escolha, que seria uma escolha muito similar às demais, um homem branco, homem amigo do presidente, que possa substituir aí um outro homem do mesmo perfil que acaba deixando o Supremo Tribunal Federal. Isso pode ser, de fato, um problema, doutor Pierpaolo, porque precisa mesmo haver essa necessidade de ter um pluralismo dentro da Suprema Corte. Isso de fato está sendo cobrado ou é só uma percepção nossa enquanto jornalistas? Veja, Neila, é natural que quando você fala de uma corte, da importância do Supremo Tribunal Federal, que toma as decisões relevantes para o país, né, que interpreta a Constituição, que define os contornos e a extensão dos direitos, que você tem uma demanda de todos os setores da sociedade civil por uma pluralidade, para que pessoas dos diferentes segmentos sejam representadas, e aí levando em consideração o gênero, a cor e assim por diante. Então, esse pleito existe da sociedade civil, mostra, e o fato desse pleito ser forte, todas as vezes mostra como o Supremo ele tem sido um órgão de importância e relevância política, não só jurídica, o que faz com que a sociedade civil entenda que seja importante participar, fazer parte desse colegiado. Agora, por outro lado, quando a gente fala do Supremo Tribunal Federal e da escolha do presidente, é natural, isso não só no Brasil como em vários outros países, que ele aponte alguém que tem uma proximidade ideológica com ele, né? Então, o Supremo, mais uma vez, é um órgão que tem uma decisão com um caráter político muito forte, então ele vai buscar alguém que tenha uma afinidade ideológica, uma afinidade de pensamento com ele também. Bom, a gente está vendo uma mudança, parece pequenininha, mas é uma mudança grande, doutor Pierpaolo, na Corte Suprema do país. Nós temos agora a entrada do Jorge Messias com a saída do Barroso. Nós temos uma mudança na presidência, né? Sai Barroso, entra Edson Fachin. Também uma mudança na presidência da primeira turma. Agora a gente tem Flávio Dino à frente da primeira turma. Antes estava o ministro Zanin, o ministro Cristiano Zanin. O ministro Dino agora fica à frente aí do julgamento dos demais núcleos aí da trama do golpe. E ano que vem a gente também tem uma mudança no TSE, né? Vai ter na AGU também agora, claramente. Mas falando apenas de Suprema Corte, houve aí algumas mudanças importantes nesse momento. A gente pode dizer que temos um Supremo diferente daqui para frente com essas mudanças? Boa pergunta, Neila, mas o Supremo sempre é diferente, né? Essas mudanças nas presidências das turmas e na presidência da própria Corte, elas acontecem com muita frequência, né? A presidência da Corte muda a cada 2 anos, que passa muito rápido se a gente for olhar bem. Então o Supremo está acostumado com essa transitoriedade, com essa mudança, mesmo os ministros, né? Ano sim, ano não, você tem praticamente um ministro que se aposenta. Então essas mudanças também não são novidade. O Supremo sempre esteve muito preparado para lidar com tudo isso. Eu acho que o que importa aqui é, claro, vem um ministro novo para o Supremo, mas a cara da Corte, quem dá muitas vezes é o presidente do Supremo, e o presidente agora vai ser o Edson Fachin. Imagino que ele vai dar uma cara, já mostrou que vai se ocupar um pouco da questão dos presídios, vai olhar para o CNJ, talvez
ele seja um pouco mais introspectivo do que o ministro Barroso, então isso muda um pouco a cara e a imagem da corte, mas essas mudanças são muito naturais, são muito frequentes, não vão atrapalhar de maneira nenhuma o andamento dos trabalhos. Agora, essa mudança de voto, digamos assim, de escolha de pautas pelo presidente, que agora é Edson Fachin, pelas pautas mais sociais, que é o que a gente vem percebendo, isso também pode mudar as pautas que já estavam previstas para serem julgadas aí no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o caso do aborto, que é um caso que a gente vai chegar a falar agora há pouco, também é um assunto extremamente relevante e social, mas que o Supremo Tribunal Federal sempre acaba voltando atrás sobre esse tema. A gente pode esperar que Edson Fachin paute a pauta do aborto com mais celeridade? Você mencionou talvez um dos maiores poderes do presidente do Supremo, que é definir a pauta, né? Definir o que a corte vai colocar em julgamento. É claro que ele ouve os demais ministros, essa decisão muitas vezes é discutida e debatida, mas ela é muito centrada na figura do presidente do Supremo, ele que decide o que vai ser colocado em pauta ou não. E é claro que cada presidente, além de colocar os casos urgentes, que todos eles têm que colocar, mas acaba dando o seu próprio caráter para essa pauta. O ministro Fachin é um ministro que vem, sim, de uma relação com movimentos sociais, ele advogou, ele atuou para movimentos sociais, para a sociedade civil organizada, então acho que é um ministro que vai dar ênfase e vai olhar para essa questão. Agora, se ele vai abraçar ou não essa pauta, um pedaço da pauta do ministro Barroso, como, por exemplo, a questão do aborto, isso também depende muito da conjuntura política, do grau de exposição que o Supremo quer ter naquele momento, o grau de desgaste que ele quer ter ou não perante a sociedade, em especial quando ele vai debater temas polêmicos. Então, há sempre uma sintonia fina que é feita pela própria corte para ponderar a questão política, a questão de momento político, para definir o que vai entrar na pauta. Bom, para quem está nos assistindo e não está entendendo nada, deixa eu explicar a questão do aborto. É um tema que vem sendo discutido desde 2017 no STF, acabou sendo paralisado. A ministra Rosa Weber, antes de deixar a Suprema Corte, acabou deixando o seu voto. O mesmo aconteceu agora, o ministro Luiz Roberto Barroso, no último dia de trabalho da Suprema Corte, acabou deixando o seu voto numa espécie aí de opinião, né, doutor Pierre Paulo? Não é nem numa questão de voto, digamos assim, que olha, Brasil, eu estou deixando aqui a minha contribuição, a minha opinião sobre este assunto, daqui para frente é com o Supremo Tribunal Federal, mas eu deixo a minha opinião. Podemos dizer que é mais ou menos por aí esse voto, o objetivo desse voto? Veja, na verdade é assegurar o voto, né? Porque hoje o Supremo tem um entendimento de que o voto dos ministros que deixam o cargo, eles seguem como válidos, né? Então o que ele quis fazer aqui é deixar a posição dele, não deixar que o sucessor dele, seja ele quem for, vote nesse tema. Então ele deixou o voto dele, consignou o voto dele para marcar mais do que a posição dele. Daqueles 11 ministros, um voto já está dado, que é o voto dele, ou seja, a posição dele vai contar mesmo ele tendo deixado o cargo. Então esse é um ponto importante, mais do que uma opinião, ele deixou um voto, né? Ele vai ser contabilizado como voto, ele vai ter validade como voto, então foi uma forma de assegurar esse voto para o futuro, independentemente dele estar no cargo ou não. Apesar do mesmo assunto, são dois processos, são processos distintos que tratam sobre o aborto. O primeiro, aí sobre o aborto até a 12ª semana de gestação, e o segundo assunto é sobre enfermeiros, profissionais de enfermagem e técnicos de enfermagem serem capacitados e serem legalmente definidos para também fazer o processo de aborto no Brasil. Então, são dois processos sobre o mesmo tema. Como é que estão andando esses dois processos dentro da corte? Mais uma vez, esse específico do período do aborto, se você criminaliza ou não criminaliza o aborto, houve esse voto do ministro Barroso, né? Ele deu a opinião dele, ele entende que até a 12ª semana é possível realizar o aborto, e ele faz ali uma longa exposição dizendo que, na verdade, não se trata de um voto contra ou a favor do aborto em si, mas de discutir se ele deve ser criminalizado ou não, ou seja, se a gente está diante de uma questão de saúde pública ou se a gente está de uma questão que deve ser enfrentada pelo direito penal. Então, esse é o tema que está em discussão, e agora os demais ministros vão votar quando o ministro Fachin
ele pautar essa questão. Então esse é o tempo, agora que a gente vai ter que avaliar ali qual vai ser o tempo desse voto. A gente sabe que é uma questão polêmica, que envolve, né, uma série de questões, inclusive religiosas. Você tem um movimento muito grande do setor religioso, de um setor mais progressista, que entende que isso deve ser pautado logo. Você tem o movimento da saúde pública, que vê isso também como um problema e quer ver isso regulamentado, a insegurança dos próprios profissionais que atuam no setor, né? A gente percebe que muitas vezes alguém que inclusive colabora com um aborto legal acaba sofrendo uma série de problemas. Então, para você ter segurança jurídica nisso, era importante que essa questão fosse decidida. Mas vai caber ao ministro Fachin, claro, ouvindo os demais ministros da Corte, definir quando que ela vai ser colocada em pauta, quando que ela vai ser votada. Agora, eu disse que a gente está falando desse assunto, né? O Supremo está falando desse assunto desde 2017, já são aí 8 anos do assunto que não vai para frente dentro da Suprema Corte. O senhor acabou falando, doutor, sobre alguns outros motivos, questão moral, questão ética, questão religiosa, mas a gente pode dizer que são essas as questões que impedem o Supremo de levar esse assunto à frente? Eu pergunto isso porque você falou sobre a questão de exposição do Supremo Tribunal Federal. Seria o momento de se expor ou não? Veja, mais do que uma exposição, o que o Supremo leva em consideração também é a relação dele com o próprio Poder Legislativo, né? Quando a gente fala em aborto, a gente está tratando de um tema extremamente polêmico, politizado, que deveria ser discutido no próprio Poder Legislativo. Mas, como o Legislativo acaba sendo obstado por uma série de questões políticas, a gente tem uma representação muito heterogênea da sociedade no parlamento, você tem um número muito grande de partidos, isso muitas vezes dificulta que a questão seja tratada de uma forma mais clara e mais racional. Então isso muitas vezes é levado ao Supremo Tribunal Federal, dada a urgência de regulamentar isso é levado para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, olhando para a Constituição, vai decidir qual no fundo, a política a ser adotada naquele aspecto e naquele setor. Agora, claro que sempre que ele faz isso, e não só nesse tema, mas em vários outros, ele acaba gerando uma reação no Poder Legislativo, que é muito cioso do seu poder para discutir esses temas também. Então, além de uma preocupação com a sua imagem, ele também tenta preservar esse equilíbrio com o Poder Legislativo. Agora, se o Poder Legislativo não caminha, não regulamenta, não define os contornos do aborto, o Poder Judiciário vai ter que fazer isso mais cedo ou mais tarde. Como vem fazendo com vários outros projetos, né, doutor? Como as drogas, né, com uma série de outras questões. Bom, minha última pergunta é, o que a gente pode esperar de Jorge Messias, porque me parece que não tem como voltar atrás, vai ser ele mesmo a escolha. O que esperar de Jorge Messias, falando aí da parte técnica dele como o novo ministro da Corte? Jorge Messias é alguém que está no serviço público há muito tempo, é alguém que conhece as questões públicas, é alguém que tem uma experiência, ele lidou com isso, lida com o Supremo Tribunal Federal desde que ele é advogado-geral da União, né? Vamos lembrar que o advogado-geral da União é quem defende a União perante os tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal. Então ele tem feito sustentações orais, tem lidado com os ministros, é alguém que caminha bem com esses temas, que tem experiência, que tem uma boa bagagem. Então acho que o Jorge Messias vai ser um ministro que vai fazer jus à Corte, que vai levar sua experiência para a Corte. Eu acho que é alguém mais do que capacitado para ocupar esse cargo. Muito bem, vamos esperar então o anúncio que deve acontecer nesta semana, depois da sabatina lá no Senado Federal, e aí vamos ver o novo ministro sentado na cadeira que era de Luiz Roberto Barroso. Doutor Pierpaolo, obrigada mesmo pela gentileza da análise, de falar conosco aqui no Contexto hoje. Obrigado, Neila, conta comigo sempre que vocês precisarem. Obrigada, tchau, tchau.